Tudo bem com vocês? Hoje é sábado e dia de papo sistêmico. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, falando sobre constelações. Vou chamar minha convidada, a doutora Carmen Carvalho, que é dentista de crianças e consteladora sistêmica também. Vamos lá, doutora Carmen. Bom dia, Rê. Como é que tá meu som, minha imagem? Bom dia, doutora Carmen. Oi, tudo bom? Tá Tudo me bom? ouvindo bem? Ah, tudo certo. Não precisa me chamar de doutora Carmen. Tá bom. Tudo certo. E você? O meu som e imagem estão bem, estão certinho? Tá chegando bem aí? O seu som, ele deu umas falhadas umas duas vezes. Vamos ver se agora ele acerta. Tá. Vou ficar segurando aqui para não falhar. É um prazer estar aqui com você, viu? Obrigada por aceitar o convite do Papo Sistêmico. Prazer é meu. E a proposta é incrível. É muito legal mesmo. Bem É, pertinho, né, Thaisa? uhum. É que a gente Bem pertinho. fala bastante de constelações e eu e a Regina temos esse projeto de levar esse papo sistêmico para as pessoas, com o objetivo de levar a praticidade disso, porque é uma filosofia, é um estilo de vida, né? E também é uma terapia, uma ferramenta terapêutica, mas a gente tem que saber o que é que faz com isso tudo depois, né? Para não ficar só, eu e agora o que eu faço, né? Uhum. Ou então, como que essa ferramenta pode me ajudar na minha vida prática, né? Se é tão filosófico assim, e aí, o que eu faço com essa teoria toda? E eu acho interessante a gente levar para as pessoas também, e foi por isso que eu te convidei, para a gente trazer esse olhar agora para as crianças, né? Uhum. Que geralmente as últimas gerações do sistema, né? E que são aqueles que manifestam os emaranhados, as questões que precisam ser vistas, aquelas questões que estão ocultas e que estão trazendo às vezes aí alguns entraves para uma vida mais tranquila, para uma vida mais leve, né? Trazem aí a manifestação de um amor desordenado. Uhum. E você trabalha com crianças há muito tempo, né? Viu? O quê? 20, Uhum. 30 anos? Conta um Olha, pouco da sua expertise. 30 e tantos, né? Então, assim, eu, né, dentista e fui me aprofundando na odontopediatria, que era uma coisa que eu gostava muito, né? Sempre gostei. E aí, logo de cara, eu comecei a trabalhar com homeopatia, estudei muito homeopatia, depois antroposofia, que também é semelhante, mas é diferente, porque pega bem a parte pedagógica e tal, né? E, e aí eu percebi que, assim, que não dava para ficar só no operacional, né? Então, com homeopatia, com antroposofia, você não consegue olhar só para o buraco que está ali, né? A cara e tudo isso. Então, aí eu fui fazendo formações no sentido de conseguir olhar um pouco diferente para tudo. E eu conheci constelações também há mais de 20 anos. E hoje de manhã eu estava pensando, né, com essa nossa conversa, eu estava pensando como as coisas estão mudando e como até as perspectivas das constelações elas também estão mudando as perspectivas, porque como a gente está mudando muito rápido, então, por exemplo, um exemplo de ontem. Ontem a gente fez uma constelação de uma moça super jovem e ela estava com o diagnóstico, caminhando, tá avaliando o diagnóstico, está com HPV caminhando para malignidade, então ela ia definir isso. Super jovem. Então veja, o que aconteceu? As coisas fluíram de uma tal maneira para que essa constelação acontecesse, e aconteceram de uma maneira tão fluida, tão diferente, tão bonita e tão leve, para uma situação gritante, né? uma manifestação no corpo de uma situação, que eu fiquei com essa sensação, falei, nossa, há uma coordenação diferente agora, parece que a orquestra está mais em sintonia, sabe? A gente está sendo apoiado por uma
orquestra que está muito atenta, que está muito alerta, que está trazendo respostas à nossa demanda de uma maneira mais rápida. De uma maneira mais rápida, Então, você tinha levantado no começo uma questão que você colocou, com essa convivência familiar, né? O que a gente está vendo agora com essa convivência familiar maior, né? Então, isso ficou, depois que a gente conversou, isso ficou, claro que já estava na minha vida, né? Mas ficou assim muito mais evidente, né? E aí, eu acho que ficou essa questão que eu falei dessa moça. Ficou que assim, as coisas que nós já estávamos vivendo, algumas estavam na inconsciência. Mas agora, a gente está colocando luz em tudo. Então, a luz está aparecendo. Então, com a convivência familiar, aí as pessoas têm falando, nossa, aparecendo muita sombra. Eu acho que assim, está aparecendo muita luz. Não somos feitos só de uma coisa, né? Não tem como, é muita luz, porque assim, o que eu vejo é possibilidade. É muita possibilidade. E coincidentemente eu estava abrindo o Constelandinho agora, né, que é a minha página, e aí assim, hoje foi publicado justamente uma frase dizendo assim, que a doença, ela pode significar profundamente, simplesmente, a evidência do amor. A evidência do amor. Então, assim, você me trouxe essa questão. O que a gente está vivendo com essa situação? Então, com essa situação, a gente está vivendo a evidência máxima, concentrada, pungente do amor, que a gente está sendo trazido para nós mesmos, para dentro de nós, quer queira ou quer não queira, e a gente está sendo dirigido para olhar para o outro, porque a gente está num contexto que não tem como escapar. Não tem. A gente Não tá tem. todo mundo dentro de casa há muito tempo. Tem que olhar. Uhum. E aí, o que a gente está enxergando? O que a gente está enxergando? E aí eu lembrei uma coisa muito diferente, que não é exatamente o tema que todo mundo gosta, mas assim, eu gosto muito de astrologia, sabe? Eu acompanho astrologia há muito tempo. E eu acho incrível como a astrologia surgiu até antes da astronomia, o que já me deixa meio espantada, né? Como pode, né? Então, aí esse é o exemplo que eu acho que, para essa questão que você trouxe, né? Há muito tempo eu escuto que a gente deveria ir trabalhando as nossas questões, que ia chegar um momento que tudo ia se intensificar. E a gente ia ser obrigado a olhar. Então, e aí, olhando para os astrólogos, por exemplo, eu sigo uma astróloga, chama Pam Gregory. Infelizmente, ela é, acho que da Irlanda, e ela, Escócia, e ela fala só inglês. Então, quem quiser seguir só, não tem no Instagram, tem a página, mas ela é só no YouTube. Então, veja, ela é o exemplo. Então, por exemplo, há astrólogos que falam de uma maneira super radical em termos de que o mundo está terminando, que está acabando, que desse jeito. E outros que falam, como a Pam Gregory, falam de um mundo que ela enxerga e que muita gente enxerga. Então, quem trabalha com criança, quem convive, quem está sendo forçado até a conviver mais com a criança, eu acho que a pergunta é: que mundo eu quero enxergar? Para onde eu quero olhar? Então, eu acho que esse momento está trazendo isso de uma forma intensa, de uma forma condensada. Só que assim, as possibilidades são infinitas.
E eu vejo as possibilidades das crianças, né? Que estão trazendo o universo. E nos seus atendimentos, Carmen, o que você vê desses sintomas que as crianças levam, né, que chegam até o consultório, né, pelos pais, pela família, enfim, pelos cuidadores? O que você enxerga que pode estar oculto, que os pais e a família, os cuidadores não veem? Que você enxerga além? Então, aí eu acho que tem que deixar-se bem claro. Algumas pessoas não querem, não está no momento daquelas pessoas enxergarem além. Então, tudo bem. Tudo bem. Então, por exemplo, no meu ponto de vista, eu não consigo olhar uma criança, a Kari, por exemplo, como uma coisa localizada. Eu não consigo olhar essa mãe como alguém que deve usar uma escova sem olhar para quem está atrás da escova de dentes, que vai escovar o dente daquela criança. Então, o que essa situação que a gente está vivendo traz nesse aspecto, né? O que manifesta? Manifesta que cada um vai enxergar aquilo que der conta de enxergar. Vai abraçar aquilo que der conta de abraçar. E tudo bem. E tudo bem. Só que, assim, antes de dizer até o que eu encontro, eu gostaria de dizer que eu, né, e acho que o resto da humanidade está sendo forçado a reformular certos conceitos. Então, certos até critérios de validade. Então, algumas coisas que eu achava que estavam super estabelecidas, eu já vejo que não estão mais. Então, assim, como se eu tivesse, e o resto da humanidade, levado uma paulada no joelho. Por quê? Então, por exemplo, o exemplo, eu sempre atendi crianças no consultório. A mágica acontecia no consultório. Agora, com essa situação, poucas vezes eu tinha anteriormente atendido em ambiente hospitalar, porque eu não via necessidade, uma série de razões, eu me sentia mais confortável no consultório. Agora, eu tive que reformular meus conceitos. Eu tive que me abrir por uma questão de segurança da criança, da família. E assim, a gente está numa situação, se você estuda realmente, se você está a par das possibilidades, então você estuda dentro da minha área, eu estudo, eu leio, vejo as possibilidades, então tem que estar consciente dos riscos que todo mundo está correndo, das manifestações, por exemplo, das doenças nas crianças. Então, a gente tem uma certa preocupação, né, de fazer as coisas direito. Então, resumindo, eu estou me sentindo muito bem atendendo, fazendo atendimentos hospitalares. Me surpreendeu demais. Por quê? Eu, por incrível que pareça, eu cheguei a falar isso. Eu falei assim, meu Deus, olha que coisa, me emociona até de pensar até hoje isso. Eu pensei assim, nossa, meu Deus, se alguém quiser enxergar amor, tem que vir para um hospital. Nossa. Eu pensei que eu fosse falar isso. Eu pensei que eu fosse dizer isso. Por quê? Porque eu vi situações de manifestação do mais puro amor por parte de profissionais da área médica, por parte da enfermagem. Eu vi coisas que eu tive que mudar meus conceitos, eu tive que abaixar minha cabeça e falar, ó, aonde eu estava com a cabeça. Então, veja, você me perguntou, o que está se manifestando em casa? O que está se manifestando com as famílias, com as crianças? Então, primeiro, acho que o que se manifesta grandemente é essa necessidade de não radicalização, de abertura, de todo mundo. Os pais, né? A gente está falando de pais. Então, um olhar diferente. E quando eu falo de um olhar diferente, eu citei esse exemplo porque eu me incluí. Eu falei, olha, comigo também foi assim, foi muito difícil. A princípio eu consegui entender isso.
Mas essa situação fez isso acontecer. Então, eu acho que são duas situações aí nessa pergunta que você fez. Por quê? Eu percebo que algumas famílias já estavam conscientes de algumas situações, mas elas não estavam se expressando, não estavam com uma atitude ativa para a resolução. E algumas situações na pandemia surgiram, mas essas... Quer arrumar aí, Taisa, primeiro? Deu? Deu aí? Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Então, algumas situações surgiram, então algumas situações na pandemia já estavam na consciência das pessoas, estavam ou no subconsciente, ou já estavam na consciência ou não estavam na ação, e outras surgiram a partir da pandemia. Então, essa convivência fez esse olhar dos pais, né? Fez com que muitos pais caíssem na real, literalmente, né? E que fossem forçados para ação. Vou dar um exemplo. Aí vocês vão falar, nossa, só tem exemplo radical, a Carmen? Porque assim, porque a gente convive, né, com situações extremas, né? Sim. E a vida, né, não é Disneylândia, né? A gente vê coisas muito diferentes. Então, teve uma situação em que uma mãe dizia para o pai, ela falava assim, olha, isso é tão comum, né? Ela falou assim, olha, o nosso filho, ele é diferente. O nosso filho, ele tem alguma coisa de diferente que eu não sei o que é. O pai, não, imagine, que é isso? Você é louca, não, que é isso? E o pai falando, e a mãe falando, e o pai falando, e a mãe falando. Bom, até que um dia eles resolveram alugar um carro e dar uma volta. Passar o dia viajando para sair um pouquinho do ambiente, né? E saíram, bom, passearam o dia inteiro e na hora de entregar o carro, eles passaram na locadora, entregaram o carro, pegaram um táxi, um Uber e foram para casa. Esse menino, ele começou a chorar da hora da entrega do carro até mais de 4 horas depois. O pai nunca tinha visto aquilo. Eu nunca tinha visto. Aí, os vizinhos chamaram a polícia. Porque era um choro muito, muito intenso e foi por mais de 4 horas. Nossa. Chegaram às 6, era 10, o moleque gritava ainda. O pai só caiu em si a hora que ele olhou e viu a polícia batendo na porta, dizendo, os vizinhos estão questionando o que está acontecendo com essa criança. Aí a mãe falou, ele está em processo de avaliação. Nós não sabemos ainda se ele é autista. O pai escutando, nós não sabemos se ele é autista. Aí o policial falou, o que eu posso fazer pela senhora? Ela falou, eu gostaria de ir para um hospital para ver se alguém lá pode ajudar meu filho. Entraram no carro, foram para o hospital. A hora que entrou no carro, a criança parou. No hospital ela era só riso. Então, gente, olha, veja, o pai não enxergava, o pai não conseguia enxergar. O pai teve que se abrir essa situação, né? Então, eu acho assim, nesse momento disso que está acontecendo, é nós nos aprofundarmos com responsabilidade naquilo que está acontecendo. Porque a gente pode, aí a gente tem 2 caminhos. Ou a gente permanece no escapismo, ou a gente se concentra e vai numa atitude proativa para resolver. Então, você perguntou um problema. Um problema que eu vejo muito é falta de foco, falta de atenção dos pais. Por quê? Eles sentem muita culpa, não é? Por tudo, né? E eles não conseguem, muitas vezes, ter esse foco. Então, por exemplo, eu já vi em grupos de mães, a mãe fala assim, quando meu filho me chama, que quer brincar comigo, eu fico quase louca. Eu tenho vontade de sair pela janela, porque não aguento. Você tá com trabalho, né? Você tá com os afazeres, todo mundo já sabe. Então, esse momento, acho que é essa escolha mesmo, que é que eu vou fazer.
né? O que acontece como necessidade, como essa família, que aí o pai entendeu, né? Então, o que aparece de sintomas, né? Que era uma questão que você tinha abordado, né? O que aparece de sintomas? Então, a gente tem, assim, além desses diagnósticos que que não estavam, assim, como prioridade anteriormente, agora os diagnósticos, eles são ainda mais importantes, eu acho. Uhum. Tudo isso que eu vou falar é nós entendermos o que está acontecendo com a criança e qual a abordagem a gente tem que ter com aquela criança é fundamental. Uhum. É fundamental. Então a gente tem que entender, por exemplo, esse pai, ele tratava essa criança de uma maneira totalmente diferente do que agora ele está entendendo que a criança necessita, né? Então a gente repara duas questões. Então tem a questão da falta de esperança de todo mundo, né? Do adolescente e da criança também, que não vê perspectiva de poder brincar, poder sair, poder interagir, né? Então, tem certas condições que vão levar à apatia, à depressão, né? À automutilação. Então, Uhum. são depressões, né? Da atividade, né? Então, a criança não interage, ela fica mais calada, ela não brinca tanto, ela se isola. Aí o pior, muito cedo às vezes já entra demais nas mídias sociais, Uhum. por aí vai, né? Uhum. Fora nisso, a falta de foco, a falta de concentração dos pais também pode provocar agitação nas crianças. Uhum. Então, e essa agitação, como as crianças às vezes não conseguem um tempo de qualidade com os pais, porque tá difícil, então a criança quer chamar muita atenção dos pais. Então aí ela fica agitada. Aí o foco, que às vezes já é difícil, fica pior ainda, né? Então a criança tende a ter doenças de pele, é comum, doenças de pele, porque é muito do emocional, né? Alergias, ranger de dentes é muito comum, é Uhum. muito comum. É o que mais a gente vê é de ranger de dentes, no caso da odontologia. E como ninguém está conseguindo ter um ideal em termos de alimentação, então distúrbios alimentares. E aí o que acontece? Que as consequências do distúrbio alimentar, elas são percebidas depois de um tempo. Então, tanto com perda de peso, eu já vi até ganho de peso como perda de peso também, eu já vi. Uhum. E aí as questões da boca, né? Cárie, por exemplo. Então, como ninguém está conseguindo fazer a higiene ideal, então muita cárie, né? E muitas situações, e aí vai outra vez, né? A questão hospitalar. São muitas situações que a gente tem que avaliar por todos os ângulos. Uhum. Crianças muito novinhas que nunca foram ao dentista ou que não conseguiram ter um retorno de um condicionamento no dentista a ponto de serem tratadas de uma maneira tranquila, então você tem que atuar em situações radicais de necessidade de trabalhos mais longos por conta disso. Então, de todos esses distúrbios, essas consequências. Aí você fala, nossa, mas isso é a longo prazo que uma cárie se desenvolve. Só que tem gente que já tinha uma predisposição e a situação está mais radical, né? Está mais assim, mais difícil de ser controlada, né? Uhum. Uhum. Entendi. Agora, você tinha levantado o que disso tudo é sistêmico e o que não é sistêmico, né? Sim. Então aí, Onde as constelações batem, assim, dá para fazer um match com esses sintomas que aparecem no consultório e essas situações familiares. e importantíssimo isso. Porque, veja, é fundamental a gente falar que muitas vezes o paciente chega, ou mesmo para constelar, né? A gente recebe uma pessoa para constelar e a conduta mais certa é a gente falar: você precisa de um médico. Depois que você fizer o diagnóstico,
você volta que a gente pode constelar. Pode constelar a doença, sua relação com a doença e tal. Ou você precisa de um advogado. Quantas vezes aconteceu comigo? Eu falei assim, não, eu preciso primeiro que você procure um advogado. Porque o que acontece? Às vezes você precisa salvaguardar a pessoa. Às vezes é uma questão de segurança da pessoa. Claro. Então, muitas vezes, e aí, nossa, só acontece com você? Não, acontece com todo mundo, mas quando você trabalha com famílias, é só a gente olhar para o que está acontecendo, não é? Sim. Então, o que é do advogado, o que é da fono, o que é do otorrino, tem que ir para os profissionais, Sim. né? Não dá para dizer que tudo é sistêmico, não é? Sim. Claro que você vê... Vamos falar de uma cárie. Uma cárie no dente de uma criança é sistêmico? Pode ser, faz parte de um contexto, não é? Aquela criança, ela pode ter nascido com uma má formação que é só dela, que na verdade não é considerado uma questão hereditária? Pode. Mas o sistema propiciou aquilo e aquilo faz um sentido. Então, aquilo que a gente conversou antes, faz sentido aquela manifestação naquele momento, naquela criança, naquela família. Agora, o sentido que cada um vai dar depende de cada um. E tudo bem. E tudo bem. Né? Então, por exemplo, um ranger de dentes, né? No caso, pela antroposofia, a gente pode falar tem muito a ver com o fígado. Nossa, tem a ver com raiva, com coisas represadas. Teve um caso recente, não estou lembrando quem era, eu acho que era adulto, e a pessoa falou que estava com a mandíbula muito presa e que rangia os dentes também. Mas eu sentia alguma coisa... Eu falei, olha, ou alguma mudança muito radical mesmo, lembrei. Ou alguma situação que está demandando de você uma decisão, ou realmente uma raiva, uma indignação muito grande. Ela falou a primeira, e ela contou uma história incrível de uma decisão, e ela estava realmente... A palavra que eu usei foi dilema. Ela falou, é um dilema. Eu estou vivendo um dilema. Era uma escolha que ela tinha que fazer. Então, veja, tem esses dois ângulos, tem esses dois pontos de vista. Então, aí, esse caso comporta uma medicação para soltar a musculatura, para ajudar? Comporta. A cárie precisa de tratamento? Precisa. Claro. Só que, se você, depois de resolvido a emergência, tem que resolver esse caso, esse canal, porque essa criança vai ter muita dor, pode ter emergência. Resolveu. Aí depois você vai, vamos dizer, colocar a escova de dente na mão da mãe. Mas você não pode tacar a escova de dente da mão da mãe, porque não vai sair, né? Então, acho que tudo pode ser olhado sob esse ponto de vista. De uma abrangência maior. Mas, aí a gente tem também as questões agora, né? No momento que a gente está passando, muita gente não consegue olhar para o sistêmico. Não consegue. Não consegue ter esse olhar. Então a gente tem que ir para o paliativo mesmo. Vai para o paliativo, resolve como dá. E num outro momento, aprofunda. Então, vou citar algum exemplo. Às vezes, por exemplo, lembrando de alguns casos, que eu percebia que tinha algumas questões e a mãe não se sentia à vontade nunca para admitir. Ok. Demorou 20 anos. 20 anos. Aí a criança virou um homem e esse homem tem manifestações que deixam a mãe muito preocupada, muito insatisfeita. É o tempo dela. É o tempo dela. O que eu sinto, e eu me incluo, eu já dei exemplo porque eu também me incluo, assim, difícil, é para todo mundo, não é? É difícil para todo mundo.
Para você, como Sim. consteladora, é difícil? Nossa, pra mim é difícil. Só que não tem jeito. Agora, eu sinto que é uma sugestão, não é? Aí você perguntou, é sistêmico ou não é sistêmico? Sempre nós nos perguntarmos o que pode estar por trás disso. Uhum. Uhum. Sim. Só. E aí, tranquilo. Então, vou dar um exemplo. Desmame. Desmame. Eu não consigo desmamar o meu filho de jeito nenhum. O marido está urrando, não aguenta mais aquilo. O médico já falou 50 vezes: nossa, mas já está precisando disso, daquilo, aquilo outro. A mãe não está preparada. A mãe não está preparada para o desmame. Não é a criança, né? Não é criança. Não é a E aí criança que quer, é a mãe que não consegue. não consegue. Ai, E tudo aham. bem. E Só que tudo aí a bem. mãe pode estar disposta a olhar para isso. Isso. Uhum. Mas é muito lindo, porque aí você coloca um na frente do outro. Por exemplo, Uhum. o pai, a mãe, o marido, a mulher. Uhum. A mulher, quando a gente pergunta, você consegue enxergar o seu marido? Ela olha para ele e fala, não. Uhum. E chora Uhum. muito. Uhum. Uhum. Não, eu não consigo. E chora. Uhum. Pronto. Aí começa, trabalha. Uhum. Porque aí, não é. Então veja, pode ser não sistêmico? Não, tem que fazer isso. Faz um desmame assim, faz um desmame assado, pega a técnica, pega. Tudo bem, você pode pegar a técnica que for. Uhum. Mas e se essa mulher conseguisse olhar para esse marido para começar a ver aonde começou? Uhum. Começou ele e ela. Uhum. Essa criança foi gerada no amor dos dois. Então, eles vão olhar um para o outro. A hora que olham para o outro, aí começa aquela vinculação com a transformação, com a transição. Essa palavra, transição, eu acho que está bem aqui no tema, porque o que nós estamos passando é uma transição. Então, a transição, por exemplo, no caso de criança, no caso do ser humano, o ser humano, na questão evolutiva do desenvolvimento, é só transição. Aí você perguntou, e esses emaranhados que seguram a pessoa, a família, a mãe, os pais, o que é isso? Como é que a gente pode olhar para isso? Então, como é que a gente olha para isso tranquilamente? A gente olha o ser humano como uma linha do tempo. E a evolução do ser humano, o caminho, não gosto de evolução, mas é como se fosse cada fase adquirido, aquisições, vamos dizer assim. As Uhum. aquisições do ser humano, elas vão indo na linha do tempo. À medida que a gente vai indo na linha do tempo dessas aquisições, de uma maneira fluida, a gente não se apega a esses emaranhados, vamos dizer assim, Uhum. que Uhum. são os nós que fazem com que o desenvolvimento fique como se fosse uma carroça de roda quadrada. Então, na medida em que a gente consegue, como pais, olhar para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento da criança de uma maneira fluida, tudo vai acontecendo numa sequência. Tá com dificuldade no desmame? Pergunta, a sua pergunta, é sistêmico ou não é? O que está por trás dessa minha dificuldade? Uhum. Aí, na verdade, se você for por esse olhar,
tudo pode ser sistêmico. Uhum. Né? E isso está caminhando de uma maneira tão maravilhosa. Esse caso que eu contei no começo do HPV, dessa moça jovem, ela foi a médica, e a médica falou para ela, você deveria olhar essa sua doença com outro olhar. Olha isso. A própria médica. Uhum. Você deveria... Olha, eu tenho vontade de repetir isso. Eu tenho vontade de repetir. Você deve olhar... Ai, que bonito, não é bonito demais? Uhum. É muito bonito. É muito. Isso dá o quê? Esperança. Dá esperança. Porque se a médica disse, você deveria olhar essa sua doença com outro olhar. Agora é a hora de você fazer isso. Uhum. Eu vou contar mais. Eu não ia contar, mas eu vou contar. Pode trazer, cara. Você tem uma experiência muito grande para ficar só aí. Traz pra gente. Ah, eu vou contar. Essa pessoa é uma pessoa conhecida minha. E aí eu tive uma intuição do nada. Eu estava no consultório trabalhando e tal, eu falei, vou convidar fulano, ciclano, beltrano pro meu próximo grupo de constelações, que foi ontem. Liguei para os três, que são conhecidos. Os três imediatamente mandaram a resposta que participariam nesse dia. Eu achei até estranho, sabe? E olha assim, a coincidência vai mais longe. É assim, de tantas pessoas que participar, o grupo foi bem pequeno, foi um grupo bem íntimo. Foi um grupo bem íntimo. E eu não estava sabendo dessas questões dela. Aí a constelação foi linda, né? Foi fantástica. E depois eu até conto uma coisa, se for o caso, mas o que aconteceu? Ela disse para mim assim, Carmen, no final da constelação, Carmen, eu tinha saído do médico quando eu recebi a sua mensagem. Eu mandei mensagem pelo WhatsApp. Eu parei o carro para responder a sua mensagem. Então, ela tinha acabado de sair da médica. Uhum. E como mandei essa mensagem, e a constelação foi ontem. Então, aí você perguntou, o que é sistêmico, o que não é sistêmico? Essa moça tem uma relação, né, familiar como todo mundo, né, tem uma história de vida, e algumas coisas estavam impactando muito ela. E duas coisas que eram, e aí eu vou trazer porque é um tema que você falou, a culpa, ela trazia culpa dentro dela. E uma coisa que foi muito difícil ela admitir, mas que acabou resultando nisso, foi um abuso que ela sofreu dentro da família. Então, essas questões não podiam mais ser caladas. Não dava mais para calar essas questões. Uhum. Não dava mais. E aí, vou dizer, foi pesado? Não. A situação era difícil? Era. A situação ainda é difícil? É. Isso, coração, estou falando de coração. Foi pesada a constelação? Foi difícil. O campo, você via a dificuldade do campo. Como terminou? Leve. Uau. Leve, lindo, alegre, maravilhoso. Então, aquela questão do começo da nossa conversa. Uhum. Todo mundo gargalhando. Incrível. Então, veja, o começo da conversa. Muita escuridão ou muita luz? É uma forma de olhar, né? Como que a gente escolhe? E aí a impressão que dá parece que quanto mais escuro, a luz se faz mais intensa. Uhum. E aí eu até lembrando disso,
tinha uma representante da vida. A vida no começo não conseguia enxergar nada. Ela não conseguia enxergar a vida, não enxergava a vida, não enxergava. No final, a vida falou, é muita luz, é muita luz. A vida falava, é muita luz, é muita luz. Então, esse tema que a gente está falando. Então, no mesmo momento que é muito escuro, é muita luz. Então, de tudo, qual é uma sugestão disso? Claro, a gente pode conversar, então estamos conversando. Mas, assim, uma noção que vem. Nós, o sentimento, né? Estamos vivendo um momento de muitas possibilidades. Muitas. Essa desesperança que muita gente está sentindo, claro que com razão, né? Com tudo isso. Quando a gente olha para as crianças, por exemplo, a gente vê coisas absurdas acontecendo. A gente fala, eu não estou entendendo. Então, por exemplo, a gente sempre fala, é muito esperto, nossa, percebe tudo, eu nem falei, já escutou. A gente já sabe isso já tá velho já. Só que agora tá mais. Então, por exemplo, crianças com dons, né? Teve um menininho, até eu postei, não vou lembrar o nome dele, americano. Ele aprendeu português para cantar em português. E aí fez o pai chamar um cantor brasileiro para fazer uma música em português para ele cantar. Mensagem do moleque, 9 anos, paz. O menino americano cantando em português, ele achou que tinha que cantar em português? Da onde? Da onde isso? Ou o outro moleque também super jovenzinho, que sabe mais política que eu, super entrosado, super engajado. O pai dá elementos para que ele estude, ele conversa de política mundial. Não é coisa pouca. Não é coisa pouca, é muito. Então, isso para dizer que... quanto tempo a gente tem, Thaisa, só para ficar mais à vontade? Você tem horas aí, eu não faço, mas a gente já passou das 9. 9h14. Então a gente tem 16 minutos. Ótimo. Então, só para dizer que é muita coisa. É muita coisa. É muita possibilidade. E aí, eu acho que vem as ferramentas, né, Thaisa, que a gente tem. Diante disso tudo, que a gente usa o quê? Faz o quê com isso? Como? A gente sabe que as constelações ajudam muito como ferramenta nesse olhar que você trouxe, né, nessa questão. O que está por trás. Ela nos ajuda a ver o que está por trás, o que está oculto diante de um sintoma, diante de um comportamento, diante de uma emoção, diante de algo que sai da rotina, que está muito difícil. A ferramenta a constelação é uma ferramenta, né? Como que você utiliza isso nos seus atendimentos? Quais as outras ferramentas que você tem? Eu sei que você também tem muito conhecimento em antroposofia. Eu adoro antroposofia, esse olhar dos setênios, essas transições e aquisições entre cada fase da vida, né? Dividida por 7 anos. Pode trazer pra gente mais aprofundado sobre isso. Então, uma questão que, depois que a gente conversou e de tudo que aconteceu nos últimos dias, né, que tá tudo tão acontecendo tão rápido, é que, assim, eu sinto que até isso, os conceitos, como eu disse já, né, os conceitos que eram a nossa base, eles têm que sofrer uma adaptação. Então, assim, quando você pergunta quais as ferramentas que a gente tem que usar, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, tirar dessa caixa de ferramentas, é a resiliência, né? O quanto que a gente consegue ter flexibilidade. Eu não vou nem dizer se adaptar, porque aí não, eu prefiro a palavra resiliência, mas eu vejo o seguinte, para a gente falar de soluções mesmo,
primeiramente, nós não podemos ser radicais. Nós não podemos ser radicais. Então, a gente tem que olhar para cada proposta com um novo olhar. Não tem como. Então, por exemplo, um conceito da antroposofia. O mundo é bom. Temos que passar para a criança de 0 a 7 anos que o mundo é bom. Ok. Aí os pais estão se perguntando como é que eu vou passar para essa criança de 0 a 7 anos que o mundo é bom. E depois, da 7 a 14, que o mundo é belo. Como eu vou fazer isso? Então, veja, a gente tem que ver que uma coisa é isso, né? Temos que transmitir que o mundo é bom. Só que há certas questões urgentes que nós precisamos resolver. Aquela criança está com problema de canal. Ela tem 2 anos e meio, 3, nunca foi ao dentista, tem um temperamento que em casa você não consegue nem muito mal escovar os dentes. A criança tem um temperamento que toda mãe sabe como é, aquela criança especial. Então, como é que você vai adaptar isso? Então, o que eu queria dizer? O que eu queria dizer e vou dizer é o seguinte, é que a gente tem que entender que a comunicação está mudando. A comunicação, ela está muito mais ágil. Então, se antes eu confiava na capacidade de comunicação com um olhar para aquela criança, hoje é muito mais. Se eu acreditava, percebia, comprovava a capacidade da minha comunicação através do meu coração com aquela criança, hoje eu comprovo isso muito mais. Só que se os pais não caminham na mesma direção, é a roda quadrada. Então, tem que haver uma flexibilização e um entendimento e até uma corrida dos pais para procurar entender isso. Como, por exemplo, como que eu vou acessar o temperamento dessa criança? Uma criança melancólica é diferente de uma criança colérica. Como uma criança melancólica escuta? Como que ela se comporta frente às situações? Como que um colérico é? Não sei. Tem que estudar, pai. Tem que estudar, mãe. E aí, tem que estudar. E aí, o profissional agir. Só que assim, os profissionais têm que agir também. Tem que agir. Então, a gente está vendo isso. A área médica está tendo que agir de que maneira? Diferentemente. Diferentemente. Então, assim, sintomas de Covid em criança. Gente, a área médica tem que estudar, tem que aprender, tem que ver. E tem que aprender como? No dia a dia. Porque todo dia tem coisa diferente. Sim. Então, qual que é a solução? Eu acho que ter uma flexibilidade e uma tranquilidade. Como é que você vai ter tranquilidade com tudo isso que está acontecendo? Elevando o olhar. Elevando o olhar. Procurando olhar para frente. Ah, mas eu não vejo o futuro. Quanta gente, né? Eu não vejo o futuro. Isso, Wanda, os pais ficarem atentos. Olhando o futuro. Então, se o pai não enxerga o futuro, porque desses sintomas que a gente conversou, essa lista de sintomas, a falta de esperança é um fator que detona muitas das coisas que a gente conversou. Então, quando os pais não têm esperança, quando os pais não enxergam o futuro, a criança também não pode ter paz, não pode ter tranquilidade. Claro. A base dela não está enxergando o futuro? Não Como tá. que ela vai ter tranquilidade? Como vai ser uma criança calma? Não tem como. Então, por exemplo, quantas crianças não conseguem enxergar as próprias mães? Nossa, não consegue enxergar, não. A mãe fala, eu olho meu filho. Olha, mas a criança não o vê. Não a vê. Então, alternativas para as dificuldades, né?
eu acredito muito que as dinâmicas com as constelações familiares, com as mães que estão dispostas a se emocionar com a própria natureza humana é válida. Precisa ser uma constelação tradicional, muitas vezes é uma conversa. Como eu citei lá no começo da questão da amamentação. Então, muitas vezes é uma conversa, não precisa nem ir tão longe, não precisa nem ser tão difícil, não precisa ser inatingível. Então, eu acho que olhar para o futuro com essa disposição de reconhecer o seu humano. E o que significa reconhecer o seu humano? Reconhecer a sua fragilidade. Isso. E reconhecer que você não é Deus. Você não é Deus. E eu vivo dizendo o tempo inteiro para mim, cá entre nós, só entre nós. Eu vivo dizendo o tempo inteiro para mim, eu não sou Deus. Sabe? Eu não sou Deus. Para não entrar a criança, eu falei, mãe, deixa eu ver a Wanda aqui. Isso, Wanda, é isso mesmo. Na desesperança, é isso mesmo. Então, eu acho que assim, como a gente está, como você abordou essa questão da culpa, se os pais, você falou soluções, os pais pelo menos eles colocassem, se colocassem dentro deles mesmos com essa disposição de sentir o seu humano primeiro. E aí, admitir que eles não são Deus, eles não são capazes de prever tudo, de planejar tudo, de resolver tudo. E aí, outra solução, a gente ter dentro da gente a noção de que tudo que a gente faz é o melhor para aquele momento. Isso é mantra diário aqui em casa. Estou fazendo o melhor que eu consigo agora. Eu estou fazendo o melhor que eu consigo agora. Dentro da situação que se apresenta. Porque isso leva os pais também para um outro lugar de um pouco mais tranquilidade para transmitir isso para os filhos. E muitos sintomas, principalmente dos comportamentais emocionais, e aí eu estou falando da minha experiência aqui em casa, eles tendem a reduzir um pouco, dar uma acalmada. Só de mudar, é exatamente isso que você falou, só de mudar o olhar, de olhar um pouco para dentro, se aquietar, e falar, ok, deixa eu olhar isso de um outro, deixa eu tentar ver diferente. Né? Sair um pouco da agitação do momento, do dia a dia, e na quietude dizer sim. Às vezes é só dizer sim. Agora, Thaisa, tem uma questão, a gente tem 6 minutos agora. Assim, ó, algumas pessoas vão dizer, vão deixar comentários e tal, olha, mas no meu caso é diferente, no meu caso é radical. No meu caso, assim, aconteceu uma coisa muito grave e assim eu não consigo fazer isso. Né? Então, tá me lembrando, Acontece. Né? Alguns casos muito graves, né? Muito graves, de situações muito radicais. Então, não vou citar, mas tem muitas, né? Muito radicais. E quem escutar e que se reconhecer nisso já vai saber, já vai se colocar. Vamos falar dessas situações radicais. Mesmo essas situações, mesmo nessas situações radicais, mesmo nessas situações muito radicais, em que a mãe, por exemplo, se sente muito culpada, o que o campo mostra? Aí eu vou dizer para vocês, né, que não conhecem as constelações. Os filhos, quando eles são colocados nesse campo, eles estão em paz. Olha. Vamos dizer, um filho que morreu. E a mãe sente culpa. O filho na constelação muitas vezes diz, assim que tinha que ser. Eu estou em paz com o meu destino. Então, assim, indo para o radical, mesmo as situações mais difíceis, elas fazem parte. E se a gente, muitas vezes, precisar de uma constelação familiar para adequar tudo isso, ok.
Ok, necessário, fundamental, principalmente nas situações mais difíceis. Mas tudo é possível, inclusive, incluindo também as situações mais difíceis. Então, não é só assim um discurso, paz e amor, não. Porque a vida não é Disneylândia, não é um passeio por Disneylândia. Não é. A vida, muitas vezes, fica bem radical, né? A situação é radical. Então, mesmo para essas situações. Então, aí vai aquela questão que o Bert Hellinger falava, né? E juntava, né, no campo das constelações, e ele viu que só funcionava quando ele juntava os criminosos, né? Quando ele juntava os algozes. E aí o campo só se apaziguava com todo mundo. Então, o exemplo de ontem, né, daquela paciente, né, daquela conhecida com HPV que sofreu abuso. O abusador, ele entrou no campo e aí ele ele trouxe muito amor a esse campo, ele apaziguou esse campo. E ele teve uma função. E ficou claro isso no campo. Então, a Cris está colocando aí. Minha mãe sente culpa por eu não ter tido que fazer uma cirurgia às pressas, ela não ter percebido antes. Nunca liguei, eu sempre estive em paz, sempre. Isso, tá vendo? Obrigada, Cris. É isso aí, Cris. Então, as mães... o exemplo típico, que as mães veem as coisas, às vezes, de uma outra maneira que os filhos estão vendo. Então, é possível, sim. E a essas forças todas, a gente tem que conseguir harmonizar... Olha que bonitinho o sol saindo. Né, que bonitinho. Essas forças têm que ser harmonizadas para a gente conseguir esse fluxo que desde o começo a gente tem falado. Para fluir tudo na linha do tempo da vida humana. Da vida. Falta alguma coisa? Faltam 2 minutos. Alguém tem alguma pergunta aqui para a gente responder nesses 2 minutos? A Wanda disse, a criança é pai e mãe. Se eles não enxergam o futuro, a criança vai sentir isso. E ficam desesperançosas. Sim, faz muito sentido. Agora, gente, o futuro, ele pode ser a cada momento construído. Isso que acho que é a gente faz agora, né? Parece clichê, mas a gente faz o futuro agora. E a gente está bem nisso. É bem isso agora, né? É bem isso. Uma oportunidade incrível. Carmen, quanta contribuição você trouxe pra gente com seus exemplos, com os casos que você atende, com esse olhar super amplo, cheio de conhecimento. Quero agradecer demais você ter aceitado o convite, ter batido esse papo com a gente, viu? Muito obrigada. Uma oportunidade, porque a gente sente vontade mesmo de falar cada vez mais sobre isso, porque é um momento, né? É um momento. Tá um momento tá um solo muito fértil para plantar essa forma de olhar diferente, essa ampliação de consciência. A hora é agora. Isso tudo que a gente está vivendo não é à toa e não é só o que a gente está vendo, tem algo muito maior, vai muito além. E a gente pode ter essa oportunidade de ter esse olhar e ir para ter uma nova consciência diante das coisas e construir um futuro diferente, né? Com esse olhar no presente. A partir da nossa natureza, quando você fala com esse olhar no presente, eu vejo você, todas nós, com o pé na terra. Com o pé na terra. O que significa? Com a nossa individualidade. Então, o que vai fazer a diferença agora, acho que fechando mesmo, é a manifestação da nossa individualidade. O que vai fazer a diferença é a manifestação da nossa individualidade. A gente trabalhar para a gente manifestar o nosso feminino, permitindo que o masculino também se manifeste. Claro. Para ficar em equilíbrio, para ter equilíbrio. Né? Se não for assim, não vai rolar. A gente vai voltar, vai ter mais do mesmo. Mais do mesmo. Se a gente quer mudar, tem que fazer diferente. É isso mesmo. Obrigada, Carmen. Muito obrigada por tudo. Olha, a Regina está falando dança de elefante. É isso mesmo. Essa eu não conheço. Você precisa me explicar isso depois. Eu acho que é a dança que a gente dá aqueles pulinhos, mas o chão balança, né? Balança que treme. É isso mesmo.
Você explica para nós depois, viu? Obrigada, Nova. Obrigada, legal. Minha mãe. Mãe, obrigada por estar aqui. A Ah, Dalva, minha mãe, fez aniversário ontem. Parabéns, mãe, de novo. nossa, parabéns, dona Dalva. Que legal. Que legal, acordou cedo. A Regina falou que Minha é mãe isso. sempre tá aqui. É, que ótimo, Rê. A gente entendeu direito. Então, gente, ó, vamos nós três, hein? Eu, você e a Regina. Vamos nos imaginar agora fechando, balançando, dançando, nós três, e balançando o chão. Ai, muito Balançando o chão. Obrigada, Carmen. Obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente nesse papo gostoso, viu? Eu que agradeço, eu que agradeço. Um Um ótimo beijo, sábado para todo mundo. um ótimo, tchau, até. Obrigada pela Tchau, oportunidade. tchau. Obrigada a você.